Pai, Senhor, a todos, e hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor, e a palavra que o Senhor nos dá está em Salmos 100. A palavra que o Senhor nos dá está Salmos 100, 3, né? Saber que o Senhor é Deus, e foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Eita, que palavra linda, Jesus. Olha só, o Senhor que nos fez povo seu, o Senhor que nos escolheu, o Senhor que fez a gente ovelha do seu pasto. Não foi a gente que escolheu Jesus, não foi a gente que disse, agora eu vou ser de Deus. Não. O Senhor nos escolheu primeiro e tem na palavra do Senhor também escrito, né? Eu escolhi você desde a fundação do mundo, né? Eu escolhi vocês desde a fundação do mundo. Porque para Deus não existe tempo, né? Pra gente existe tempo. A gente tá aqui, a gente nasce, cresce, envelhece. A gente tá num tempo. Mas para Deus não tem tempo. Então, Deus, ele sabe o que vai acontecer em todos os tempos, né? Deus sabe o que vai acontecer daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, daqui a eternidade toda. O Senhor sabe o que vai acontecer. Então, para ele não existe passado. Na Bíblia tem escrito que Deus, ele parou o tempo, né? Que quando Josué estava brigando lá, o Senhor fez parar o tempo, fez parar o dia. O sol não se moveu, ou seja, o tempo foi parado. Deus fez o tempo voltar meia hora, que foi quando ele deu um sinal, ou seja, um homem pediu um sinal. Ele foi aquele homem que era rei, eu acho que ele era rei, meu Deus, eu não sei, agora eu não lembro. Mas Deus disse assim, você vai morrer. Aí ele voltou para a parede e começou a chorar. Aí Deus deu um sinal a ele. Depois veio o profeta de novo e disse que ele ia viver. Ele viveu mais 15 anos, né? O Senhor teve misericórdia dele e deu a ele mais 15 anos. E Deus, como um sinal, o Senhor fez voltar meia hora, né? Meia hora. Então, Deus, se quiser, ele volta no tempo. Se Deus quiser, Deus para o tempo. Se Deus quiser, Deus faz com que o tempo passe rápido, como o Senhor falou, né? Nos últimos dias o tempo passará mais rápido. E realmente a gente vê isso hoje. Hoje já é sexta-feira, né? A semana mal começou e hoje já é sexta-feira. Então a gente vê os dias passando muito rápido. Se Deus quiser, ele vai para o futuro. Então, né, como o Senhor levou, né, João ao futuro, João viu o que ia acontecer no futuro. E é isso. A palavra do Senhor de hoje, né? A palavra de Deus, ela é linda, maravilhosa. E que essa palavra entre em nossos corações e sabe que nada é impossível para o nosso Deus. E que Ele que tem misericórdia de nós. Vamos orar agradecendo a palavra do Senhor de hoje. Que palavra bonita, que versículo bonito. Sabe quando você estiver se sentindo triste? Esse é um versículo que faz com que a gente tenha autoestima, né? Porque, olha só, a gente que foi escolhido por um Deus tão poderoso e grandioso como o nosso, né? Que o nosso pensamento não pode nem imaginar como Deus é, porque ele é muito grande e poderoso, e belo em formosura e tudo, e a gente não pode mensurar como Deus é. E ele nos escolheu, né? E ele fez a gente, ele nos escolheu, nos deu o sopro de vida dele. Ele soprou nas nossas narinas e a gente respira e a gente tem vida. Graças a esse Deus grandioso e poderoso. Que a gente seja grato pelo que Deus nos dá e cuide do que Deus nos dá. Aprenda a ser grato, porque às vezes eu fico, meu Deus, como eu sou boba, sabe? Porque às vezes a gente não agradece de fato o que a gente tem. Como Deus é bom para conosco todos os dias, as misericórdias do Senhor estão aí, né? Sobre todos nós. Mesmo às vezes acontecendo coisas ruins, mas a gente não tem que ficar pensando só em coisas ruins, porque todo mundo nessa vida padeceu, né? Sofreu. E até o próprio Jesus veio para esse mundo e sofreu, né? Carregou as nossas feridas, né? A nossa maldição, né? Se fez maldito por nós. Eu tava lendo também Levítico, né? Acho que tá em Levítico. Aí tem, né? Aquele que é pregado no madeiro é maldito. Então,
Ele se fez maldito por mim e por você. O próprio Deus se fez maldito por mim e por você. Então, tudo que tá aqui nessa terra, essas dores que a gente sente, porque realmente às vezes tem sofrimentos pesados, duros de carregar. Mas o Senhor é conosco, né? Que a gente pense nisso, Deus é conosco. E faz com que tudo isso seja esquecido, né? Porque lá na glória a gente não vai mais se lembrar do que a gente viveu aqui nesse mundo, das tristezas que a gente viveu aqui nesse mundo. A gente só vai olhar para Cristo, a gente só vai ter alegria, ter risos, ter bonança, ter felicidade, ter fartura, ter bondade, que é o que o Senhor queria desde o princípio dar a gente. E a gente não quis ter a presença de Deus pertinho da gente. Isso que não importa, né? Realmente a gente vai andar com Cristo lado a lado e vai ver Jesus Cristo e vai adorá-lo ali e vai ter a presença de Deus bem pertinho da gente. Então é isso, vamos orar, agradecer na palavra do Senhor. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra, que a gente sempre permaneça junto ao teu lado, Senhor, junto contigo, nos orienta, nos guia, nos guarda, nos protege. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amém, amém. Nunca se esqueça que Jesus Cristo, ele te ama muito, muito, muito.